falta de força para alcançar aquilo que você quer, começar e não terminar nenhum projeto, insegurança em relação ao sucesso. Todos esses sintomas, eles dizem respeito a uma relação que para muitas de nós pode ser bem sensível, a relação com o pai. E Bert Hellinger traz uma perspectiva bem interessante sobre a cura dessa relação. Tá curiosa para saber como é que você vai curar a relação com seu pai? Então fica aqui até o fim desse vídeo. Muitos de nós temos problemas na relação com o nosso pai. Seja por falta de afeto, seja por distanciamento, por conflito de personalidade. Eu tenho certeza que internamente a gente fica lutando, para quem não tem uma boa relação com o pai, para construir essa boa relação. E Bert Hellinger traz pontos que são muito interessantes, sobre os quais nós vamos falar hoje. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o pai, ele traz para nós a energia psíquica de todos os nossos ancestrais masculinos. Mas Debs, o que é isso? Tem a ver com energia de gênero? Não, não tem nada a ver com gênero. Não é energia de gênero, não é gênero. Nós estamos falando de energia psíquica. Assim como a gente tem o ânimos, o ânima, a luz, a sombra, o yin e o yang, nós temos o masculino e o feminino. São energias psíquicas que vêm dos nossos pais. Então, quando a gente está falando do nosso pai, a gente está falando do pai que traz essa energia ancestral masculina para nós. Quando a gente faz a representação dentro da constelação sistêmica, o pai fica aqui do nosso lado direito. Então, imagina que força, gente, sua mãe, seu pai, os dois aqui e a galera toda para trás te trazendo toda essa força. Imagina agora, tira sua mãe e deixa só as figuras masculinas da sua ancestralidade. Todas essas figuras, elas trazem para você algumas características sobre as quais eu vou falar agora. Ordem, comunicação, socialização, energia de proatividade, energia do fazer, olhar para o mundo externo, ir para o mundo e vontade de conquistar. Se falta para você alguma dessas coisas, pode ser que você esteja com os sintomas que eu falei lá no começo do vídeo. Aquela falta de ação, a procrastinação, começar as coisas e não terminar. Em geral, quando a pessoa tem esse tipo de sintoma, e lembra, os sintomas eles são os nossos amigos, eles mostram aquilo que está em desordem. Em geral, existe algo com as figuras masculinas da sua família. Bert Hellinger dizia que somente com a mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. Então, se a mãe, como nós falamos no vídeo anterior, representa o sucesso, o pai, ele representa o ir para o mundo. É como se com a mão dele, aqui no seu ombro, ele estivesse te empurrando, dizendo, filha, vai, leva tudo que você recebeu e vai para o mundo, vai em direção ao seu sucesso, vai em direção a essa prosperidade. O movimento de progresso, ele vai da mãe para o pai, do pai para o filho e do filho para o mundo. A sequência é exatamente essa. E assim o filho se completa. Então, algo que é essencial quando a gente fala dessa cura da relação com o pai é nós reconhecermos o nosso pai. De novo, assim como nós falamos da nossa mãe, olharmos para o nosso pai como um ser humano imperfeito, cheio de defeitos, cheio de traumas, e que fez aquilo que ele podia com o melhor que ele tinha. Para essa cura da relação é necessário que a gente olhe, que a gente honre e que a gente tome esse pai exatamente assim como ele é. Então é libertador quando a gente consegue olhar para o nosso pai para além do homem que ocupa esse papel. É olhar para ele apenas como pai, não como marido da sua mãe, que muitas vezes traiu e você acaba ocupando o lugar da sua mãe, você olha para ele como esposa e não como pai. Então, todo esse movimento de você se colocar no seu lugar, ele também faz parte do movimento de tomada do pai. E aí você pode me perguntar, Debs, da mesma forma que eu falei com a mãe, quais são os sinais que me mostram que eu tô indo na direção certa, que eu tô tomando o meu pai, que eu tô honrando o meu pai? A primeira coisa é a seguinte, é você perceber uma volta da sua vitalidade, sabe daquela energia de viver, de ir atrás das coisas, de ir em direção aos seus projetos? O pai não é ir para o mundo? Então quando você começa a curar essa relação, e veja gente, a cura da relação não é só de uma relação ruim, tudo bem?
Quando você, por exemplo, idealiza muito seu pai, sabe a filhinha do papai? Então, aquela filhinha do papai que coloca o pai lá no pedestal, isso também não é uma relação boa. Então, quando você traz o seu pai aqui para o patamar de humano, que você entende que ele está aqui atrás de você, que ele é maior que você precisa honrá-lo, respeitá-lo, mas não necessariamente você precisa conviver, viver grudada, e que você pode ir para o mundo recebendo aquilo que ele te deu e fazendo as suas próprias escolhas, porque isso é ser uma mulher adulta, aí sim você está tomando a força que vem dessa energia masculina da sua ancestralidade. Um outro sinal é que você começa a internalizar uma segurança para o sucesso e também consegue partir para o processo de desenvolver novas habilidades. Então, como seria se você pudesse tomar o seu pai, tomar a sua mãe, ter essas duas energias, a masculina e a feminina, equilibradas dentro de você? Porque, gente, quando eu falo de equilibrar o trator e a florzinha, ou seja, de equilibrar a energia masculina e a energia feminina, eu não estou falando nada além do que você tomar o seu pai e a sua mãe. Tomar essas duas energias que estão aqui atrás de você. Então, sim, você pode usar estrategicamente a sua energia masculina e a sua feminina, desde que elas estejam em harmonia. E quando eu consigo tomar essa energia de ambos, eu consigo estabelecer relacionamentos extremamente saudáveis. Uma coisa que é importante dizer é que esse processo de tomada da mãe e do pai, ele é uma jornada de vida. Então eu vejo muitas pessoas que fazem constelação e aí termina a constelação, depois de, sei lá, 2 semanas, me chamam e dizem assim: ai, nossa, Debs, eu agora tomei meu pai. Não, você não tomou seu pai. Eu tô te dizendo isso porque a gente vê processos, obviamente, alguns mais curtos, outros mais longos, mas eu quero que vocês entendam que o processo de tomada do pai e de honra do pai é um processo ativo. É um processo de você se olhar no espelho e fazer assim como eu disse para você fazer com a sua mãe. Se olha no espelho e diz: vamos lá, o que eu tenho de você, pai? O que eu tenho de você que eu gosto? E o que eu tenho de você que eu rejeito? O que eu tenho de você que eu o tempo todo fico dizendo: eu não quero ser como você, eu não quero ser como você, eu não quero ter essa característica? Porque tudo aquilo que a gente nega se faz representar na nossa vida. E quanto mais a gente nega, mais essa característica ela se apresenta na nossa vida para que a gente possa efetivamente olhar para ela. Então, se eu nego uma característica do meu pai, eu estou excluindo o meu pai. Ao mesmo tempo que eu estou excluindo meu pai ou excluindo minha mãe através da exclusão de uma característica, eu me nego. Já que você já assistiu o vídeo da mãe e agora você assistiu o vídeo do pai, começa a perceber como é que está a sua autoestima. Como é que é o seu movimento de se autovalorizar? Porque se eu não aceito pedaços de mim, como é que eu vou me aceitar na minha integralidade? Como é que eu vou me amar? Como é que eu vou me valorizar? Como é que eu vou me respeitar? Então, quando a gente fala da filosofia sistêmica, a gente fala realmente de uma prática de vida. É você viver a constelação na prática. Agora me conta, abre seu coração aqui. Antes de abrir seu coração, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Mas eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários, abrindo o seu coração, como é a sua relação com seu pai? O que você enxerga de sintomas dos quais eu falei hoje nesse vídeo e que conectam muito com essa ausência ou com essa exclusão que pode ser que você faça na sua relação com ele? Conta aqui pra mim que eu quero saber.